Galerinha, vamos pro campinho? Vamos lá. Olha, o Ceni testou, né, algumas situações, tá? Nos últimos 2 treinos. O Bahia ainda treina hoje. Ainda não obtive, obviamente, informações sobre o treino de hoje, porque está acontecendo neste exato momento que eu estou fazendo o café aqui para vocês. Mas, né, um provável Bahia para o jogo de amanhã contra a equipe do Bragantino às 19 horas é o seguinte, vou botar na tela de vocês. Esse é o provável Bahia, tá? Marcos Felipe no gol, Arias na direita, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, né, pelo lado esquerdo, né? Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Ademir, Eric Puga e William José. Existe uma dúvida aqui entre Arias e Gilberto. Por quê? Porque se ele for com Ademir, já falei sobre isso para vocês. Quando ele vai com Cauli, normalmente ele vai com Arias, porque o Arias faz amplitude e o Cauli joga mais por dentro. Quando ele vai com Ademir, normalmente ele vai com Gilberto. Então existe essa dúvida aqui. Pode ser que pinte o Gilberto, até porque o Arias jogou, né, no meio de semana jogou os 90 minutos contra o Náutico, né, no meio de semana. Então pode ser que exista essa mudança aí, ou melhor, no final de semana, né, contra o Náutico no sábado, e pode ser que exista essa mudança aí para o jogo de amanhã, neste meio de semana, na quinta-feira. Então, o Bahia deve ir a campo com a seguinte escalação: Marcos Felipe, Gilberto, lembrando que pode pintar o Arias aqui, mas como eu falei para vocês, quando tem Gilberto, quando tem Ademir deve ser Gilberto, e quando tem Cauli é Arias. Normalmente é assim que funciona. Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, na frente, Eric Puga, Ademir e William José. Ademir deve ser titular, tá? Nesse jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Deve jogar aqui pelo lado direito. O Rogério Ceni vai testar de novo essa formação com 2 beiradas. Uma formação muito parecida com o que a gente jogou contra o Palmeiras, tá? Não sei se vocês lembram do jogo contra o Palmeiras, né? O 1-0 que a gente venceu contra o Palmeiras lá. Mas nesse jogo, né? Palmeiras 0, Bahia 1, o Bahia jogou exatamente, né, com essa ideia de formação. O Bahia jogou naquele jogo com Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, Mingo e Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Eric Puga e William José. Exatamente o mesmo time que jogou, né, contra a equipe do Palmeiras. Deve ser o time que vai jogar contra a equipe do Bragantino nesta quinta-feira. E aí, galera, aquela velha brincadeira, né? No momento defensivo, o Bahia defende aqui num 4-5-1, né? Então tem o Ademir e o Puga fechando a linha de 5 pelo lado esquerdo. O Bahia defende no 4-5-1. No momento da pressão, né, o Bahia faz uma espécie de pressão no 4-3-3. O William José baixa um pouco aqui para marcar o volante, enquanto o Eric Puga e o Ademir sobem para fazer essa pressão aqui. Então o Bahia meio que marca nesse 4-3-3 ou no 4-1-2-1-2, né? Porque o William José meio que faz esse meio atacante aqui, marcando o volante nessa saída de bola, e a pressão funciona assim. Então, momento de pressão, o Bahia pressiona desse jeito, né? Com o Jean Lucas, Everton Ribeiro e Caio Alexandre fazendo esse trio de meio, e o William José baixando um pouco mais, o Eric Puga e o Ademir subindo para pressionar, né, mais adiantado. No momento defensivo, Jean Lucas e Everton Ribeiro fecham um pouco mais por dentro, o William José, claro, fica mais centralizado aqui na frente, e o Eric Puga fechando com o Ademir pelos lados do campo. Então o Bahia defende no 4-5-1, o William José tendo essa peça aqui mais adiantada, né, tentando fechar a linha de passe e tudo mais, mesmo não sendo um exímio corredor, né, não é um cara que faz muita pressão, mas ele tenta fechar ali uma ou outra linha de passe, e o Bahia se defende nessa linha de 4, depois uma linha de 5, né, com Caio, Everton e Jean Lucas por dentro, Eric Puga e Ademir pelos lados. E aí, galera, no momento ofensivo, a gente deve ter, né, como foi exatamente contra o Palmeiras, a seguinte formação, tá? Nesse jogo especificamente, a gente deve ter um Luciano Juba, né, jogando um pouco mais adiantado por dentro com o Caio Alexandre, né, jogando mais pelo meio. Devemos ter aqui uma saída de 3 com Ramos Mingo pela esquerda, David Duarte centralizado e Gilberto pelo lado direito, né? E aí o Everton Ribeiro vira esse meia aqui pela direita junto com o Jean Lucas, né? O Eric Puga avançado pelo lado esquerdo e o Ademir avançado pelo lado direito. Com a bola no pé, o Bahia faz esse 3-2-4-1, né? Esse quadrado formado por Luciano Juba, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Caio Alexandre, né? Juba vindo ajudar aqui nessa construção ao lado do Caio Alexandre, Eric Puga pelo lado esquerdo, Ademir aqui fazendo amplitude pelo lado direito e o William José mais centralizado, né, como a nossa referência, né, deve ser o centroavante na partida de amanhã. Lúcio foi dispensado da seleção uruguaia, ainda não obtive informação até esse momento se ele conseguiu voltar a tempo ou não para ir para essa partida, né, mas especificamente para esse jogo a gente não deve contar com o Lúcio aí, pelo menos não como titular, a gente deve ir realmente com essa formação, que foi exatamente o mesmo time que enfrentou o Palmeiras fora de casa e venceu por 1-0 e fez uma das melhores atuações do Bahia fora de casa na temporada. O Bahia foi lá para dentro com o Palmeiras, jogou, igualou posse de bola, né? Foi 51-49 para o Palmeiras, trocamos mais passes do que o Palmeiras, tivemos mais precisão de passes do que o Palmeiras, finalizamos um pouco menos, né, do que o Palmeiras, foram 20 finalizações do Palmeiras contra 11 do Bahia, só que das 11 a gente finalizou 5 no gol e fez 1-0, o Palmeiras finalizou 20 e apenas 2 no gol e não conseguiu marcar, né?
inclusive a gente botou bola na trave, teve 4 escanteios contra 6 escanteios do Palmeiras, né? E foi exatamente o mesmo time que a gente ganhou do Palmeiras lá no Allianz Parque. Então, vejo o Bahia atuando dessa forma. O que eu tenho de informação nesse momento é isso, né? Pode ser que tenha uma mudança ou outra. O Bahia faz o último treino ainda hoje, nesta quarta-feira, né? Antes de viajar para Bragança. Então, pode ser que no último treino de hoje o Rogério Ceni teste alguma coisa diferente ou mude alguma coisa. Mas se nada mudar, né? A gente deve entrar em campo exatamente com esse time aí. Gilberto, David Duarte e Ramos Mingo, né? Fazendo essa linha de 3. Carlos Alexandre e Luciano Juba por dentro, Ademir, Ribeiro, Jean Lucas e Pulga, e na frente o William José. Cauli iria para o banco de reservas, tá? Cauli iria para o banco de reservas. Um abraço aí para Evaldo Machado, prefiro o Gabriel Xavier, David Duarte. Mas David Duarte está jogando bem, né, velho? Teoricamente, sim, eu também acho que o Gabriel Xavier é melhor do que David Duarte, mas o momento é de David, né? O momento é de David. Então, nesse contexto, Arivaldo, eu acho que David Duarte se sairá melhor, né, nesse contexto atual, e acho que nesse momento ele é titular por méritos, tá? Eu concordo com você, eu prefiro em condições normais de temperatura e pressão, eu acho o Gabriel Xavier mais jogador do que o David Duarte, concordo com você, não discordo não. Por outro lado, eu acho que o momento é do David, né? E o David virou titular do Bahia, né, com méritos, né? Então, acho que também por uma questão até de justiça, né? Acho que a manutenção do David aí faz sentido, tá? Faz sentido. Um abraço aí para Marcos Aurélio, tamo junto. O Bragantino em casa tá muito forte, temos que ir com um time bom para a marcação também. Mas esse time marca exatamente como a gente marca sempre, né? 4-5-1, sem a bola, né? No momento da pressão 4-3-3 e no momento ofensivo desse desenho que tá aí, né? Então, Bragantino é um bom time sim, mas esse time aí ganhou do Palmeiras no Allianz, né? Então, assim, eu não estou aqui de maneira nenhuma menosprezando o Bragantino. Acho que é um time forte, né? O Bragantino deve ter, inclusive, a ausência do Capixaba, né? Não deve jogar o Capixaba contra o Bahia, né? Sentiu ali, parece que incômodo na coxa, mas tem os retornos, por outro lado, do Pedro Henrique, zagueiro, e do Eduardo Sacha, atacante, né? Tem o Isidro Pita também, que deve voltar à seleção paraguaia a tempo, né? Até porque o Paraguai jogou no Brasil, né? E o Isidro Pita ontem estava no banco, então ele deve voltar, né? Da delegação paraguaia, né? Deve ter saído ontem da delegação do Jogo do Brasil, né, na terça-feira, diretamente para Bragança para poder compor esse grupo do jogo de amanhã contra o Bahia, tá? Então, o Bragantino, sim, fortalecido, mas é um Bahia também que vai para jogar. É um Bahia também que tem qualidade, que tem força, que tem um time bem montado, bem treinado, e vamos para lá, para Bragança, para tentar fazer esses 3 pontos aí, sem dúvida nenhuma, tá? Respeitando, sim, o Bragantino, mas é o Bahia, velho. A gente precisa quebrar esse tabu também, né? Esse tabu já é incômodo. O Bahia não consegue ganhar no Bragantino fora de casa. Enfim, então acho que também a gente precisa, de alguma forma, de alguma maneira, interceder melhor, né? Sérgio Torres, Arias é meu titular, principalmente fora de casa. Gilberto deixa a desejar defensivamente. Eu acho que Arias é um jogador mais completo do que Gilberto. Concordo com você, Sérgio. A questão é, ele optando pelo Ademir, não dá para você ter tudo ao mesmo tempo, né? Se você for com o Ademir, você ter o Arias ali, apesar de Arias ter feito esse jogo contra o Náutico mais na linha de 3 preso aqui, né? Eu não acho que ele vai com Arias de novo. Então, nesse caso, ele vai com o Gilberto e vai liberar o Ademir um pouco mais. Se ele fosse com Arias, ele iria com o Cauli. Aí o Cauli jogaria por dentro, né? E a gente teria aqui uma mudança. Por exemplo, se ele for fazer isso, né? Se ele for fazer essa mudança do Arias, né? Pelo Gilberto, o Arias no lugar do Gilberto, o que é que ele vai fazer? Ele vai jogar com o Cauli. Aí o Cauli vai jogar aqui por dentro, né? Deixa eu tirar aqui o Ademir. Cauli iria jogar por dentro. O Everton Ribeiro, o Juba viria fazer essa saída de 3, né? Com o David Duarte pela direita, o Juba viria fazer essa saída de 3. Aí quem baixa aqui é o Everton Ribeiro. Cauli vai jogar por dentro, né? Para poder associar mais aqui por dentro, junto com o Jean Lucas, Everton Ribeiro e Carlos Alexandre. A gente teria a saída de 3 aqui com Mingo, Juba e David Duarte. E aí na direita, em vez de ser o Gilberto na amplitude, ele iria com o Ares aqui pelo lado direito na amplitude, né? Nossa camisa 13, cadê? O Ares aqui no meu campinho, pronto. E aí o Ares vai fazer essa amplitude, porque o Ares tem essa capacidade também maior de chegada e de jogar pelo lado do campo do que o Gilberto. O Gilberto jogando mais construtor, jogando mais por dentro do campo, né? Então, se ele fizer essa mudança, o que eu não acho que vai acontecer, né? Pelo que eu acabei de trazer para vocês, deve ser Gilberto e Ademir, mas se ele for fazer essa mudança, ele vai com Cauli. Aí a gente teria uma série de 3 com David Duarte pela direita, Mingo centralizado e Juba pela esquerda, Juba mais na base da jogada, Everton Ribeiro baixando para poder fazer esse segundo volante com o Carlos Alexandre, né, para poder ajudar nessa saída. Cauli vinha para dentro, né, fazendo esse ponta direita de fora a dentro, e aí quando ele vai para dentro, né, o Arias sobe aqui no espaço para poder fazer essa amplitude pelo lado direito, e aí a gente teria essas mudanças, né? Acho que a gente vai com o time anterior, mas
como o Sérgio falou, ele prefere o Arias, existe essa possibilidade sim, né? Eu não sei como é que o Rogério Ceni está treinando nesta quarta-feira, porque o café de hoje, obviamente, está sendo durante, né, esse treinamento, mas imagino eu que a gente não vai com esse time, não. A gente vai com um time que enfrentou o Palmeiras, né? É o que eu tenho de informação nesse momento, que vai ser um time bem perto do que jogou contra a equipe do Palmeiras. E aí, nesse caso, a gente teria aqui um Everton Ribeiro mais por dentro, né, jogando aqui um pouco mais adiantado. A gente teria um Caio Alexandre com o Luciano Juba jogando aqui lado a lado, né, nessa volância, fazendo esse quadrado. E aí você teria o Ramos Migo pela esquerda, teria o David Duarte centralizado, teria o Gilberto na base da jogada e o Ademir, né, mais espetado, até porque acho que o Bragantino vai ser um time que vai tentar pressionar a saída de bola do Bahia, vai tentar se impor jogando em casa, né? E aí, nesse contexto, acho que a gente ter o Ademir e o Eric Puga como peças importantes para contra-ataque faz todo o sentido, né? Todo o sentido. Então, nesse contexto aqui, eu acho que a gente vai com esse time, é o time que deve ir a campo nesta quinta-feira contra a equipe do Red Bull Bragantino, beleza? Meu povo, não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificações para não perder absolutamente nenhum conteúdo e, claro, deixe o seu like. Quanto mais like, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo aqui é relevante e entrega para mais torcedores tricolores. Afinal, senhoras e senhores, aqui não é café com leite, aqui é café com leiro. O melhor café da manhã do YouTube brasileiro, falando sobre o nosso padrão de aço, sempre de segunda a sexta-feira pela manhã. Vocês bateram nossas metas aqui, né? Pelo menos 500 likes e nesse momento estamos com 707 likes, tá? Chega junto aí. Quem quiser ajudar o canal, como eu já disse, né? A gente está voltando a monetizar agora. Quem quiser ajudar o canal pode ajudar através do Pix, né? infobahiaoficial@gmail.com. O Pix é esse aqui que está na sua tela, infobahia, tá com E, então quem quiser contribuir, contribui. E enquanto nós estivermos ao vivo, você pode mandar superchats, que também já está liberado. Depois que essa live virar vídeo, você pode contribuir com o Hype e com o Valeu Demais também, né? Porque já são ferramentas que também estão liberadas pelo YouTube. E em breve nós liberaremos, né? Em breve, o clube de membros novo aqui do canal. E aí vocês vão poder assinar de novo, né, o clube de membros. Lembrando, quem era membro do canal antigo pode ficar tranquilo, porque não vai ter repetição, né, de assinatura. Você que era membro do canal antigo, né, vai ter aí a sua membresia cancelada, né? Já teve, aliás, acho que quem é membro recebeu e-mail, né, dizendo que a cobrança está suspensa, né, evidentemente por conta dessa suspensão do canal. E aí o canal não voltando, essa cobrança não vai acontecer mais e você vai poder assinar aqui o clube de membros, você não vai pagar em 2 canais diferentes, beleza?